tema promessas e provações. Eu queria falar sobre promessas e provações, porque parece que essas duas coisas, embora antagônicas, elas parecem que caminham juntas, parece que estão sempre juntas. A gente recebe promessas, o Senhor tem promessas, tem planos, tem propósito para nós, mas parece que em meio a recebendo ou vivendo as promessas, ou até as promessas se concretizar, parece que a gente tem muita provação, passa por muitas lutas, muitas dificuldades. E como lidar com isso, como reagir, quais as atitudes mediante a isso? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm perdido as promessas, ou têm desistido, ou não têm chegado no fim, não têm tomado posse, não têm entrado na terra prometida por causa de um deserto e de como eles reagem no deserto. Você sabe que o povo de Deus, eles ficaram 40 anos no deserto, e a grande maioria, aquele povo que saiu com uma promessa: olha, o Senhor ouviu o clamor de vocês e está descendo, está visitando vocês, vai enviar um libertador e vai levar vocês daqui, tirar vocês daqui para uma terra que mana leite e mel. Aquilo era uma promessa, mas eles parece que não se apropriaram. A questão é o seguinte: Deus falhou? Deus mentiu? Ou aquelas pessoas não souberam passar pelas provações? Porque existe promessa. Por exemplo, você entra numa faculdade com a promessa de que vai sair formado, mas para isso você precisa passar por provas, fazer trabalho, se esforçar, frequentar, ter resiliência. Muita gente desiste da faculdade e não pode chegar lá reclamando, falando assim: olha, quando eu fiz a minha matrícula, vocês falaram que eu sairia daqui um engenheiro, eu sairia daqui um médico, eu sairia daqui um advogado. Eles vão falar: sim, mas você precisaria ter terminado, você teria que prosseguir. E assim muitas coisas da nossa vida, muitas promessas: um casamento feliz, uma profissão bem-sucedida, um trabalho, uma vida familiar, um ministério, um chamado. São tantas coisas que Deus tem para nós. Eu não queria me ater a uma promessa, mas Deus tem muitas promessas, e o apóstolo Paulo fala: todas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo tem o sim, e por meio dele o amém. Ele chancela as promessas de Deus, e muitas promessas que Deus nos faz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Isso é uma promessa de Deus, sabe? Muitas promessas de Deus. Mas eu percebo que muitas vezes, aqui mesmo, eu percebo eu entregando palavras proféticas para as pessoas, que eu não tenho dúvida que é o que Deus quer. Deus vem, encontra, salva, resgata, e eu percebo logo de cara que Deus tem um plano muito especial, fazer com aquela pessoa, que aquela pessoa se torne um testemunho vivo, que Deus vai usar aquela pessoa para salvar a família, para salvar amigos, vai usar muito essa pessoa. Só que sabe o que acontece? Essa pessoa, de repente, começa a passar pelas provas, pelas provações, e ela passa uma, passa duas, passa 5, daí lá pela 10ª, pelo 5º ano de deserto, ela fala assim: ai, eu acho que, não sei, não vou aguentar, acho que não é bem aquilo que o pastor falou, acho que Deus não tinha aquilo para mim, e daí de repente ela acaba desistindo. E a questão é: será que não era o que Deus tinha? Quantas pessoas... Eu gosto de uma ilustração que fala que uma pessoa morreu e foi para o céu. Lógico que é uma história, um conto, só para expressar algo, mas que a pessoa foi para o céu e chegou lá,
E daí começou a conhecer, ver os lugares, ele ansioso, agitado, falando assim, como que vai ser? Será que vai ser igual? Como que serão as casas? Como que serão as coisas? E ele começou a andar por lá e começou a ver um lugar lá, primeiro departamento, primeiro local lá, ele começou a ver tudo que tinha na terra, ele começou a ver casa, ele começou a ver famílias, ele começou a ver carro, ele começou a ver fábricas, empresas, ele começou a ver um monte de coisa assim, ele falou, mas o céu vai ser igual à terra, não tem diferença? Daí o anjo falou assim, não, isso daqui era o departamento de bênçãos, que as promessas que Deus tinha para cada um que estavam lá, mas que no decorrer do tempo eles desistiram e não dava para mandar, e ficou aqui um depósito de promessas e bênçãos que pessoas, não foi porque Deus não quis, mas que pessoas desistiram. E por isso que é tão importante a gente ter noção de que, por isso Jesus ele falou, no mundo vocês vão ter aflições. Aqui nessa vida nós temos dificuldades, lutas, nós vivemos no mundo mal, no mundo caído, onde nós enfrentamos situações com pessoas más, a gente está sujeito a tantas coisas, e parece que isso afeta demais a gente. Afetar a gente afeta, mas como a gente reage, precisaria expressar aonde que está o nosso olhar, a nossa esperança ou até mesmo a nossa fé. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio que o meu Deus é fiel e Ele cumpre, eu creio que o meu Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele falou, Ele vai cumprir, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Eu acredito que, assim como o autor de Hebreus lá fala, que o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não vou me alegrar, eu não me comprazo dele. Por que isso? Porque nós precisamos de fé para enfrentar todas as provas, para que daí sim nós venhamos a viver todas as promessas que Deus tem para nós. Amém? E eu queria demonstrar isso numa passagem, numa história, usando uma pessoa, um personagem. Eu quero ler 2 textos. Primeiro, eu quero ler o texto que eu vou usar para a pregação, mas depois eu já vou para um texto para te dar base, porque talvez você estranhe eu falar de promessas, de que Deus tem, usando o que eu vou usar aqui, mas daí eu já vou te dar uma base. Gênesis 20, de 14 a 20, por favor. Gênesis, capítulo 20, de 14 a 20. A história aqui relata quando Agar sai, quando Abraão despede Agar, que era a escrava egípcia de Sara. E você conhece a história, que Deus tinha uma promessa para Abraão, e no decorrer, pela demora, Sara, que era estéril, ela começou a querer ajudar Deus e falou assim, olha, já que está demorando muito para Deus cumprir a promessa dele, eu tenho uma escrava aqui, uma escrava egípcia, toma ela como mulher e ela vai ter o filho, e esse filho vai ser o nosso, vai ser o filho da promessa. Porém, isso gerou consequências para Sara, para Abraão, para toda aquela situação. E nesse determinado momento, Deus fala assim, olha, não pode despedir Agar e o seu filho. E é nesse contexto, eu vou ler o versículo aqui, mas é nesse contexto. Diz assim a palavra de Deus: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com um menino, Ismael. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino
E o anjo de Deus do céu clamou, chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino, dali onde ele está. Levante-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Meu querido, essa é a história de Agar, essa escrava egípcia, que foi envolvida numa situação. Ela era escrava, ela não tinha, você sabe que escravo não tem vontade própria. Ela, por causa de uma precipitação, por causa de um equívoco de Sara, da sua senhora, ela se envolveu numa situação ali, e por conta disso começou a ter um conflito ali. E como ela é escrava e o menino não era o filho que Deus tinha prometido, não era a promessa para Abraão e nem para Sara, o Senhor falou: pode os mandar embora, porque eu tenho um plano para eles, eu tenho um propósito, eu tenho uma promessa para eles também, mas aqui não pode. E a gente às vezes, eu queria dizer e colocar aqui, um menino, em meio a tanta situação, tanto conflito, o menino era uma compensação, foi uma compensação e uma promessa para a vida daquela mulher. E daí você fala assim: mas ela era egípcia, Deus tinha planos e propósitos e promessas para uma egípcia. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 16, de 7 a 13. Você vai perceber como que os conflitos e as situações, as provações, como que Deus trabalha e como que o menino, como Deus já tinha promessa para esse menino. Versículo 6, o finalzinho já. Sarai oprimiu tanto Agar, que esta fugiu da sua senhora, antes dela ter o filho. Ela grávida, mas Sara se arrependeu, porque quando ela engravidou, parece que ela começou: então agora eu vou ter filho de Abraão, então eu não sou uma escrava qualquer, eu já posso ter direito, porque querendo ou não eu vou ter filho. E talvez começou já a fazer uma fusquinha para Sara, exigir algumas coisas. Não, agora eu não recebo mais ordem, e algumas coisas assim. E daí Sara começou a tratar, humilhar, tipo assim: quem é você? E assim você pode pensar o que você quiser. Agar foi tão maltratada, tão oprimida, que ela pegou, mesmo grávida, ela pega e foge para o deserto, sem rumo. Mas no versículo 7 diz: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que ficava no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. O anjo do Senhor também disse: multiplicarei tanto a sua descendência, que esta não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, a qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua opressão. Meu querido, o Senhor vê tudo, nada passa despercebido. Injustiça, opressão, dificuldade. Deus olha para Sara, Deus olha para Abraão, mas Deus olha para Agar também. Deus olha para todos, fala que os olhos do Senhor estão por todo lado, olhando o que cada um tem vivido. E disse: ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos. Olha aqui, olha a palavra do Senhor, há 4.000 anos atrás. Olha como a palavra do Senhor e ela não cai. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Você sabe quem são a descendência de Ismael? Alguém sabe?
os muçulmanos, os árabes, se vai para a história, vai ver que eles estão em guerra constante. Todo mundo querendo destruir eles querendo destruir todo mundo, está lá. Mas é um povo que parece que está lá, firme. Roma tentou destruir, e eles estão lá, nada, parece que... Mas peraí, é o povo de Deus? Não, mas tem promessa de Deus, e promessa de Deus não cai. Palavra de Deus continua, independente de qualquer coisa. É aquilo que a gente não consegue entender. A gente fala, por exemplo, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e para que os teus dias sejam prolongados na terra. Isso é palavra de Deus, não volta vazia. Aquele que cumpre, vai ter a vida prolongada. Daí eu pergunto, quem é o povo que mais honra os pais, ou os mais velhos, você sabe? Quem? Os orientais. Faz uma pesquisa, quem é o povo que mais vive na terra. Daí você vai falar, não, por causa do estilo de vida dele e tal. Você pode, também tem, mas eu não tenho dúvida que é porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele falou, pessoas cumpriram. Mas eles adoram o Buda, daí é outra coisa. Mas aquilo que eles, por isso que tem um monte de incrédulo, mas que vive princípios de trabalho, princípios de excelência, princípios de honra, e estão vivendo a bênção de Deus, porque Deus não é homem para mentir. Ele não pode falar e falar, não, mas para aquele não vale, para esse vale, para aquele não. A palavra de Deus é para todos aqueles que quiserem crer e colocar em prática, e aqueles que quiserem crer e colocar em prática serão abençoados. Vamos lá, então tem promessa. Esse menino vai ser, a descendência dele, ele vai ser forte, ele vai ser um povo, uma nação forte. Este foi o nome, versículo 12, esse foi o nome que ela deu ao Senhor, falando sobre Agar, que ele havia falado, tu és o Deus que me vê, pois disse ela, teria eu visto aquele que me vê? Agar estava falando assim, Deus, esse Deus que eu não conhecia, mas agora eu conheço, e sabe o nome que eu vou colocar nele, sabe como que eu vou conhecer esse Deus? O Deus que me vê, porque mesmo eu sendo uma egípcia, mesmo eu sendo uma escrava, mesmo eu sendo alguém que está sendo maltratada, Ele me vê, esse Deus me vê, e porque Ele me vê, eu me submeto a Ele. Ela pega e volta e se sujeita a tudo aquilo que Deus faz. Mas chegando lá na frente depois, passando por tudo, porque era um plano de Deus, Deus fala, agora pode despedir Agar, e a gente vai para o capítulo 21 que a gente leu, e Agar, só que por causa da situação, aqui é uma provação. Daí você fala, puxa, então ela teve uma experiência com Deus, ela recebeu uma profecia, uma palavra, que aquele menino seria, que Deus estaria com ele, que aquela nação seria forte, então estava garantido. Mas daí de repente ela se vê no deserto, abandonada, com aquele menino, agora falta água, agora não sei para onde ir, e de que me vale as promessas de Deus? E eu já começo, como que cada um tem vivido aqui? Eu sei que muita gente vem para a igreja e tem as suas experiências, Deus falou, nossa, eu tive uma experiência, Deus falou comigo, Deus falou que vai me salvar, que vai me curar, vai mudar minha vida, vai mudar minha família e não sei o que, e daí passa um tempo, você está vendo a água acabar, o filho está abandonado, você parece que, porque é isso que você percebeu que nós lemos? Ela está num deserto, sem água, acabou tudo, não sabe para onde ir, abandonada aparentemente, e o que ela faz? Ela desiste, ela deixa o menino, que era a promessa dela, que era aquilo que Deus tinha, e ela deixa o menino lá e vai, agora eu não quero nem ver, não quero ver a promessa morrer, eu vou para outro lugar. Quero dizer que Deus me falou que tem muita gente assim, muita gente desistindo das promessas dele, muita gente desistindo porque é difícil, porque ela não consegue enxergar
o menino crescer, ela só percebe hostilidade, abandono, ela só consegue, ela ouviu uma palavra que Deus a ama, que Deus é o pai dela, que Deus tem o melhor para a vida dela, mas o que ela vê na realidade, na atualidade é só dificuldade, só enfermidade, só luta, só deserto. E como que aquela palavra pode ser verdade? E a gente vai perceber que no final Deus tem uma solução e a última resposta, e a última palavra, a última palavra vem de Deus, e a palavra dele não pode voltar vazia, a palavra dele não falha. Deus, como eu falei, ele é o único que não falha, que nunca falhou e nunca vai falhar. Agora, como que a gente age, como a gente reage, determina, porque realmente a gente pode morrer sem viver as promessas, porque vários morreram. E a responsabilidade não foi porque a palavra de Deus falhou, foi porque homens não se apegaram, duvidaram e preferiram cair no deserto. Eu queria, diante disso, ver alguns erros, então, diante das provações que nós passamos. Se você tem uma promessa, eu queria falar, teu casamento é uma promessa, tua família é uma promessa, teus filhos são promessa, teu ministério é promessa, você tem uma vida abençoada, como nós lemos, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele será bem-sucedido, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, é promessa de Deus, mas de repente, eu estou vivendo, parece que é o contrário, eu estou vivendo um caos. Isso é provação, meu querido, e nós vamos passar por provação, hoje, amanhã, ontem, mas sabe para que serve a provação? Para eu e você sermos aprovados, e para que a nossa fé, assim como o ouro refinado, possa ser provado e mostrar que é algo puro, genuíno e verdadeiro, e que glorifica o nome do Senhor. Erros diante das provações. Primeiro erro, primeira atitude que nós não podemos tomar e fazer e agir, vagar sem direção. Você percebe no versículo 14 que assim que Abraão a despede, fala para ela sair, fala, olha, você não pode mais ficar com a gente, toma esse tanto de água, e você percebe que Abraão a supre por um tempo. Agora sai. O problema é que o versículo 14 no final diz, ela se pôs a caminho e andou errante. Ela não saiu e falou assim, espera aí, já que eu vou enfrentar essa situação, eu vou para a casa de um parente, eu vou buscar ajuda em tal lugar, eu vou para tal cidade. Não, o texto diz que ela saiu e andou. Se colocar na NVT vai falar, ela andou sem direção, sem saber para onde ia. Vagar sem direção, ou andar sem rumo, sem direção, sair fazendo sem saber o que. Você sabe que muitas vezes é o que a gente faz, é a nossa primeira atitude. Vem um problema, uma situação, uma circunstância, algo que começa a nos perturbar e a gente fica assim, e agora? Agora eu vou, quer ver? Pega lá o telefone, vou ligar, vou fazer, ou não, vamos fazer, vou lá conversar, vou lá brigar, eu vou fazer, ou vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e já começa, mas na verdade tudo isso não deixa de ser uma dança errante, sem direção, sem saber para onde, sem saber o que, sem saber como. E quando a gente faz isso, as consequências são terríveis, porque você não ouviu a Deus, você não procurou saber, peraí, para eu viver aquela promessa, então eu estou passando por um vale, eu vou enfrentar um deserto, mas eu tenho uma promessa, como que eu tenho que guardar essa promessa? Como que eu tenho que agir agora? Você sabe que a gente, quando a gente programa, e aqui, eu ia falar, não sei se vocês vão ficar bravos, mas principalmente mulher é controladora. Tem alguns homens que são controladores, o ser humano é controlador, mas nesse quesito a mulher, assim como no orgulho, o homem
dar banho em mulher, no quesito de controle, querer ter o controle de todas as coisas, a mulher também, mas assim, e daí quando sai, então às vezes ela, não, agora eu voltei, tive um encontro com Deus, Deus falou que vai abençoar meu filho, então agora eu tenho o suporte de Abraão, mesmo que não seja o filho da promessa, mas eu sei que eu tenho aqui, Deus vai abençoar, e na cabeça dela, vai abençoar, Abraão vai sempre cuidar, e vai tudo assim, daí de repente, não, agora não é mais assim, não tem mais cuidar de Abraão, mas como que Deus vai fazer agora? Como que Deus vai fazer? Porque Deus falou que ia fazer, porque a gente programa, você acha que tudo aquilo que Deus tem para cumprir, é através de pessoa, daquele trabalho, daquele jeito, ou daquela situação, daquele ministério, e quando de repente aquilo mudou, você fica perdido, e em vez, o que a gente faz quando se perde? Tem gente que não consegue parar, quando a gente está numa estrada, num lugar, em São Paulo, ou uma cidade que a gente não conhece, você coloca o GPS, e daí você começa a perceber que o GPS está dando aquele tchutchu, tá louco, e você começa assim, fala, o GPS está doido aqui. O que você precisa fazer? Não, peraí, vamos virar aqui, vira ali, vira lá, vamos tentar. Vamos tentar, você só vai piorando cada vez mais. Sabe o que você precisa fazer? É parar. Falar, e agora? Peraí, vamos tentar ver uma outra alternativa. O GPS não está funcionando, vamos parar, vamos perguntar, vamos buscar ajuda, vamos buscar socorro. Não, mas o que a gente faz? Não, deixa que eu faço, vamos fazendo. E tem muita gente que está quebrando a cara até agora, porque quando deu algo errado, quando passou a primeira aprovação, a segunda aprovação, ele saiu sem saber e foi para cá, foi para lá, foi para cá, e a aprovação só vai aumentando, e ele está cada vez mais vendo a promessa morrer, porque na verdade ele está vagando sem direção e sem rumo. Isso é o que a gente precisa parar, isso é um erro. Diante das provações, pare, pense, busque a Deus, busque direção. E agora, o que eu preciso fazer? Não saia se precipitando e fazendo aquilo que você acha. Segundo erro, segundo equívoco, depender unicamente da provisão humana. Agar ali, diz o final do versículo, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. E coloca no ombro dela. Não tinha como Abraão supri-la mais. Não, vou colocar 2, 3, 4. Não, ela não tem estrutura. Perdão. Ela não tinha estrutura. Mas o que Abraão pensa? Eu vou supri-la por um tempo, ela vai achar outra situação, vai achar uma fonte, vai buscar ajuda em outro lugar. E de repente, ela não faz nada disso, ela sai errante, confiando naquela água. E você percebe que naquele suprimento, e o versículo 15 diz assim: quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino. E o que isso daqui me ensina? Meus queridos, durante a provação, e muitas vezes a provação até começa porque a gente só depende dos recursos naturais ou daquilo que as pessoas possam prover para nós. Meu querido, nunca o que esse texto, aquilo que Deus colocou no meu coração, nós precisamos buscar a Deus. Não existe ali, quando Agar era a primeira atitude, ela sai com situações limitadas. Eu não posso mais contar com o sustento de Abraão. Abraão agora não está, mas ele me deu um tanto. Agora daqui para frente eu vou ter que buscar os recursos. Mas o primeiro que pode me ajudar, me orientar aonde descobrir o recurso, quais recursos, é o próprio Deus.
com isso daqui eu vejo que muitas vezes nós estamos passando uma tribulação, mas a gente coloca todas as fichas no marido. O marido que não presta atenção em mim, não fala, não me supre, não tem. A gente coloca a situação, o problema é porque eu não tenho dinheiro, o problema é porque eu não tenho um relacionamento, o problema é porque eu não tenho um marido, um namorado, o problema é porque eu não tenho as coisas, ou um pastor, um líder. A gente fica sempre esperando a água natural, e quando a gente fica esperando, e quando igual aquela mulher da fonte lá, a mulher cananeia, que de alguma maneira ela chega e Jesus fala assim, a mulher do poço, olha, essa água, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu te der, pode se tornar uma fonte. O que Jesus estava falando, e daí quando ele manda buscar os maridos, busca o teu marido, e ela, você não tem, você tem 5, ela ficava tentando, o problema dela não era relacionamento, Jesus, e não era água também, o que Jesus estava falando, olha, você tem um vazio dentro de você, que sempre você vai estar buscando em relacionamento, você vai estar buscando em um homem, num outro homem, num casamento, num relacionamento, mas aquilo que você precisa para ter paz, para de alguma maneira conseguir enfrentar os teus dilemas, porque nós temos dilemas, meus queridos, nós temos dilemas que um casamento não é suficiente para resolver, nós temos dilemas que uma igreja não é suficiente para resolver, uma igreja física, nós temos dilemas que um pastor, que um líder não... Chega uma hora que a água do líder acaba, chega uma hora que a água do pastor, a pregação não é suficiente, sabe, é o momento que você precisa começar a buscar a água do céu, você precisa começar a buscar um relacionamento com Deus, porque senão, você vai estar sempre, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desistir, porque eu não tenho mais suprimento. Meu querido, todos nós, quando dependermos de suprimentos emocionais, apenas do ser humano, e até naturais, nós precisamos ter a noção de que o suprimento, ou aquilo que nós mais precisamos, é do suprimento espiritual, daquilo que Deus pode nos dar. E daí nisso a gente pode perceber que por que tanta gente desanima e desiste? Porque fulano não mandou mensagem, porque fulano... Eu acredito que crianças, pessoas novas, precisam de um cuidado todo especial, mas chega um momento que se você, e aqui nós tentamos, desenvolva a tua vida espiritual, aprenda a ser alimentado pela palavra de Deus, por isso que nós falamos, leia a Bíblia, ouça palavras, comece a orar, comece a ouvir o próprio Deus, porque vai ter provação na tua vida, porque a primeira provação teve alguém que foi lá te ajudar, teve alguém que ora, que busca, que fala, a segunda, a terceira, mas eu quero dizer que a vida inteira você vai ter provação, e a vida inteira você vai precisar da água de Abraão. Vai chegar um momento que vai faltar a água de Abraão, vai ter um momento que pessoas vão falhar com vocês, você vai falar assim, Abraão tinha que ter colocado mais água, olha que você vai colocar a culpa em Abraão, você vai colocar a culpa, isso não muda, isso, enquanto nós não aprendermos que enquanto nós dependermos apenas de pessoas, e não dependermos, nós dependemos, eu coloquei exclusivamente, mas enquanto nós não aprendermos que o maior recurso para nós enfrentarmos as lutas vem direto do trono de Deus, vem da palavra dele, da boca dele, da mão dele, a gente vai ter dificuldade, porque a hora que a gente perceber, cadê Abraão? Não colocou tanta água assim não, acabou aquilo que Abraão podia me dar, Abraão vai falhar, pastores vão falhar, maridos falham, esposas falham, filhos falham, pais falham, amigos falham, o único que não falha é aquele que é a água da vida, aquele que pode preencher tudo o que você precisa, aquilo que sai da boca de Deus. Terceiro e último dos erros, o que ela faz e o que muitas vezes nós fazemos e que nos leva a perder a promessa? Desistir. Depois de tantas coisas, depois de perceber, de sair sem direção,
de começar a enfrentar as dificuldades, perceber que a água acabou, que pessoas não podem nos ajudar, ela abandona o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Tem muita gente que a hora que percebe, está muito difícil, eu não aguento, eu não tenho mais recurso, as pessoas não estão me suprindo de recurso, eu não sei, parei aqui, nem sei por que eu estou aqui. Você parou aí porque você não buscou, não ouviu, não buscou a Deus, não ouviu as direções, você saiu se precipitando, você não buscou o suprimento necessário e de repente agora você está aí num deserto perdida. E daí o que você faz? Você quer saber? Eu vou chutar o balde, eu vou desistir. Daí você desiste de casamento, você desiste de ministério, você desiste de filho, você desiste de marido, você desiste de pai, você desiste de trabalho, você desiste de profissão, você desiste de futuro, você desiste de tudo aquilo que Deus tem de bênçãos e mais bênçãos. Por quê? Porque o que eu vou fazer? Não tenho mais nada, não tenho ninguém, não tenho suprimento, não tenho pessoas, não tenho carinho, não tenho cuidado, não tenho força. O que eu posso fazer? Eu não posso dar água, eu não crio água, eu não tenho mais condição nenhuma. Meu querido, você sabe que uma das coisas que mais me preocupa é quando pessoas chegam para mim falando que estão pensando em parar. E e aqui algumas pessoas já chegaram para mim, pensando em desistir de ministério, entregar o ministério, falando de desistir de família, desistir de trabalho, tantas coisas. E se você é alguém, você sabe qual é a minha posição. Meu querido, se Deus te chamou, se Deus te deu uma promessa, eu quero dizer, não desista, porque Ele é aquele que banca. Pastor, mas no caso dela, ela estava lá. A gente vai ver a segunda parte. Mais fácil parece desistir, mais fácil não tem recurso. A gente olha, pastor, você pode perguntar, e aí, o que ela faria? Ela ia ficar com o menino, vendo o menino morrer? Ela ia ficar, o que ela ia fazer? A gente já vai mostrar o que ela ia fazer, mas muitas pessoas, e a tendência, quando a gente desiste, a gente está falando assim: Deus, eu não acredito que o Senhor seja capaz de fazer. Porque nós podemos chegar no nosso limite, e nós temos um limite, mas quando nós chegamos no limite, é a oportunidade de mostrarmos que a nossa fé não está depositada naquilo que a gente pode fazer, que eu posso fazer, mas naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu e naquilo que Ele pode. Quando eu desisto por causa dos meus recursos, por causa das circunstâncias, eu estou falando, eu não acredito que o Senhor seja capaz de mudar essa situação. Por isso eu estou desistindo. Ou eu não sou capaz de continuar lutando, eu prefiro desistir. E quando nós desistimos, meus queridos, o que a gente perde é algo, essa mulher perderia a oportunidade de ver, porque você vai continuar, você vai ver que ela achou uma mulher para ele casar, viu que ele se tornou um homem forte, poderoso, flecheiro, guerreiro, e assim por diante. E ela, de alguma maneira, ela experimentou e viveu a promessa de Deus para a vida dela, mas se ela tivesse lá desistido, ela teria de alguma maneira, perdi, não vou viver as promessas, não vou ver meu filho. Quantas pessoas têm desistido de ver os seus filhos crescerem com a bênção do Senhor, porque simplesmente não tem mais condição, porque preferem viver a sua vida, preferem viver no seu egoísmo. Quantas pessoas têm abandonado ministério, abandonado famílias, abandonado trabalho, abandonado estudo, abandonado tantas coisas que Deus podia usar para você ser uma bênção, mas a gente precisa perceber o que a gente perderia. E eu quero dizer, o que perderia
é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Tem muita gente perdendo, simplesmente porque tem cometido essas situações, tem desistido da promessa, porque tem dependido só do marido. Sabe por que eu estou destino dessa situação? Porque meu marido nunca vai fazer, e talvez nunca faça mesmo. Sabe por que eu estou mudando, deixando esse ministério? Porque essa igreja, ela sempre vai ser assim. Sabe por que eu não sou assim? Por causa do meu filho, sempre por causa dos outros. Você está deixando de viver o que Deus tem. Quando nós vivemos o que Deus tem, Ele banca, Ele faz, e as demais coisas são acrescentadas. Tem muita gente chegando nos 80 anos, não vendo as demais coisas sendo acrescentadas, porque eu queria pedir para o pessoal da criança ir lá se puder ir lá para o negócio da família, que eu me distraio muito fácil. Se o pessoal puder dar um suporte aí, levá-los lá para o negócio da família. Aí me perdi, tentar voltar aqui. Deixa eu ver. A gente abandonar os projetos de Deus baseados, muita gente perde as demais coisas, porque não tem coragem de colocar a vida diante de Deus e viver o que Ele tem. Então porque eu não tenho coragem de viver as promessas dEle, eu não tenho coragem de dedicar minha vida no buscar em primeiro as coisas dEle, eu acabo não vivendo as promessas dEle, porque tem muita gente lutando. Vou dar exemplo, para um filho se converter, para um filho sair das drogas, ou para tentar viver uma vida melhor financeiramente. São tantas coisas que para mim a gente precisa, nós necessitamos, mas a palavra de Deus fala que o vosso Pai, antes de você pedir, sabe o que você precisa. Mas Ele fala que essas demais coisas, se você buscar primeiro o reino dEle, essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós temos coragem de fazer isso, nós vamos viver as demais coisas. Enquanto você realmente tiver coragem de fazer isso, as demais coisas serão acrescentadas. Agora, meus queridos, para terminar, vamos lá. Então, quais as atitudes corretas diante das provações? Primeiro, o que a palavra de Deus fala assim, que quando ela abandona, ela esquece, ela fala assim, eu vou desistir de tudo, deixa o menino, a promessa, vem uma voz, um anjo fala, o que você está fazendo aí? Versículo 17, Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino, dali onde ele está, levante-se, erga o menino, tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. O que o anjo estava falando? O que ele falou? Algumas coisas que podem nos dirigir e nos dar a noção do que fazer diante das circunstâncias, diante das provações nessas atitudes. Quais as atitudes? Primeiro, levante-se, não fique prostrado, não se prostre diante das circunstâncias, se posicione em Deus. Meu querido, diante das provações, diante de tudo que você pode passar, e tem muitas coisas que nós passamos, que a gente fica, o diabo está fazendo, ou o outro está fazendo. Muitas vezes, Deus tem permitido. Ali o que ela estava passando, era uma orientação de Deus, mas por causa de como ela estava agindo, ela quase chegou no final, mas Deus fala assim, Deus ouviu a voz do menino, Deus ouve a voz das promessas dele, a promessa dele, o ministério, o teu casamento, o teu trabalho, tudo aquilo que você necessita, tem voz própria. A promessa clama para que você viva. O próprio Deus, Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Então, quando Ele está falando isso daí, Ele começa, o que você está fazendo? Por que você está aí?
Daí a primeira coisa, levante-se, não fique prostrado, não se prostre diante da circunstância, se posicione em Deus. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com essas situações, a primeira coisa, nós ficamos parados, nós nos prostramos. Eu falei, não sai sem rumo, mas também não pare e não se prostre diante das circunstâncias, se prostre diante de Deus. Não tem problema você, no momento de perda, de situações difíceis, você parar e se prostrar diante de Deus e começar a falar: Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Qual é a tua vontade? O que o Senhor tem para mim? Por que eu estou passando por isso? Quando nós nos prostramos diante dEle, é uma coisa, mas agora quando nós nos prostramos diante da situação, ó vida, ó tristeza, ó perda, ó aquilo lá, eu não quero mais ver, eu não quero mais saber. Sabe, meus queridos, isso daí faz com que a gente perca a noção, e como eu falei há dias atrás, a gente parece que não consegue enxergar mais nada, os nossos olhos começam a perder, parece que tudo de bom, a gente só começa a ver o que o outro faz, o que o outro não faz, a dificuldade, o que perdeu e assim por diante. Meu querido, primeira coisa, levante-se. Lembre-se que Deus é com você, que Deus fez as promessas. Segundo, assuma a responsabilidade, porque fala assim: levante-se, pegue o menino. Tem versões: pegue o menino no colo, tome ele pela mão, volte, você não pode cair, o menino é teu, é responsabilidade tua. Assuma a responsabilidade de viver as promessas de Deus. Sabe, a gente vê Jesus nas curas. Levante-se, mas como que fala levante para um paralítico? O que Jesus estava falando? Não, olha, eu sei que você por si só não pode se levantar, mas eu tenho poder para te fazer levantar, mas você precisa assumir o risco, você precisa ter coragem, você precisa assumir que, até mesmo de falhar, você tem que acreditar. Assuma que a promessa da cura, a promessa de você viver uma restauração, de você viver algo de Deus, também tem a ver com você. Pega a tua maca e sai andando com ela. A gente tem mania, e por causa de tudo que a gente pode viver, a culpa, ela tem todos os motivos. Agar tinha todos os motivos para falar: eu não... Deus, o Senhor está ouvindo? Então, olha lá o que Abraão fez, o teu servo, o homem lá que o Senhor chamou, ele que me mandou embora, ele que me deixou sem água, ele que me deixou nessa situação. É o que muitas vezes nós vivemos um mundo de vitimismo. A gente, eu passei por situações também de abandono, de traição, de tantas coisas, mas eu não fiquei, porque ela fez comigo, porque não sei o quê, tadinho de mim, não sei, não, meu querido, eu tenho uma promessa, que a minha vida, que o Senhor estaria comigo todos os dias, até a consumação do século, que eu vou enfrentar problema, mas que eu preciso ter bom ânimo, porque Ele venceu aqui, e Ele me garante a vitória diante das circunstâncias, pelo poder do nome dEle. Então, a gente precisa começar a parar de, não, mas é o marido, é o problema, é o patrão, é não sei quem, é tanta gente, e a gente fica assim. Sabe por que não vivo a promessa de um casamento feliz? É por causa do marido, é por causa do filho, é por causa do trabalho, é por causa do salário, é por causa do dinheiro. A gente fica sempre externando. Que Deus vem e fala assim: Agar, sai daí desse lugar de prostração, volta lá, pegue o menino. Não quero ver ele morrer. Não, você não vai ver ele morrer. Assuma o risco, vamos, pega ele, sai aí, ande um pouquinho para frente, quem sabe ali na frente tem uma fonte, faça alguma coisa. A gente fica sempre nessa questão de, não vou fazer, não vou fazer. Assuma a responsabilidade de viver as promessas de Deus. Terceiro, o que ele faz? No versículo 18: levante-se, erga o menino e tome pela mão. Daí o que Deus fala: porque dele farei uma grande nação. Deus faz algo especial que a gente precisa fazer sempre.
reavivar as promessas que o Senhor fez a você. Quando estava ali, mas tá, eu vou assumir, eu vou fazer, eu vou pegar, mas e aí, não tem, o que eu vou fazer? Daí o que Deus está falando, você lembra que lá atrás no capítulo 16, eu falei que ele seria uma grande nação? Que eu faria dele uma grande nação, que ele seria próspero, que ele seria forte, que ele teria tudo isso daí? O que Deus estava falando? Traz à memória aquilo que eu falei para você. Você sabe, a gente quando encontra Jesus, lembra que eu tenho transformação, você vai viver isso, você vai viver o melhor. Daí a hora que a gente começa a crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo toda a tua casa. A gente vai para casa, começa a ver a realidade. O que ela estava vendo? Um menino vulnerável, prestes a morrer. O que Deus fala para ela? Esse menino vai ser uma grande nação. Lembra que eu falei? Daí a gente pode ir. Quero trazer lá, quando Jeremias estava passando por um monte de situação, ele fala, quando eu lembro, quando eu vejo aquilo que Israel está passando, minha alma fica abatida, eu fico desesperado, porém, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meus queridos, a gente diante das tribulações, das provações, nós precisamos lembrar quais foram as promessas que Deus fez para nós. O que Deus fez para nós? O que Deus falou para nós sobre a nossa família, sobre nós mesmos? O que Deus falou sobre o nosso ministério? O que Deus falou sobre cada coisa? O que Deus falou sobre essa igreja, sobre essa cidade? Sobre cada coisa, sobre os nossos filhos? Mas porque eu estou vendo hoje ele numa situação de dificuldade, porque eu estou vendo aonde eu estou hoje, eu esqueço de tudo aquilo que Deus já falou para mim. Você lembra quando Abraão começa a falar, desanimado lá, o Senhor falou que me faria, que eu seria pai de multidão, mas eu não tenho nem filho, eu não tenho, como que a Sara é estéril, não sei o quê. O que Deus faz com ele? Ele estava numa tenda, ele estava lá cabisbaixo, sem acreditar, mas já tinha passado o tempo, ele não estava desanimado, está esperando. Deus traz ele para fora. Abraão, olha para cima, está vendo as estrelas? Você consegue contar? Não. Assim será a tua descendência. O que Deus estava falando? Olha, aquilo que eu falei não mudou. Sabe, a gente tem dificuldade, porque aquilo que quantas palavras você já recebeu aqui, você já viveu, já viu, e aquelas palavras aquecem o teu coração, e você fala, é isso mesmo, eu vou viver isso. Passa um tempo, você foi para a tenda, você foi para casa, você não consegue olhar mais para nada. O que o Senhor fala, quando você estiver passando por isso, reavive as promessas, visite as palavras do Senhor. O justo viverá pela fé. Agora, a fé vive da palavra de Deus. Não tem como a gente, diante da provação, querer... Não, eu estou passando pela dificuldade, eu estou vendo o menino quase morrer, mas Deus tem uma palavra. Que palavra? Você não está ouvindo a palavra, você não está lembrando as promessas, por isso que Deus tem que visitar e falar. Meus queridos, comecem a visitar todas as promessas que Deus já fez para vocês, comecem a ler a Bíblia, comecem a ler a palavra de Deus, comecem a visitar tudo aquilo que Deus tem, o que Deus fala que você é nele, não em você, porque você não é nada sem Ele, mas nele, o que você pode nele, a palavra dele fala que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você pode passar por um vale de sombra e de morte, mas você não precisa temer, porque o Senhor é contigo, o Senhor está com você. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, a chama não arderá, não queimará em você. Tudo isso é promessa. Na hora que a gente está passando, a gente já teve a água nos afundando, porque a gente esquece das promessas de Deus. Mas sabe por que a gente esquece? Porque a gente não ouve tanto, a gente não visita tanto. O que alimenta a fé do justo é a palavra de Deus. Então visite, viva, leia, ouça a palavra de Deus. Por último, porque eu acredito que o anjo ia falando e Agar ia se movendo. Porque assim... Sabe o que muda nossas circunstâncias?
não é apenas a gente saber, não é apenas a gente ouvir, mas é a gente colocando em prática. Então por isso que no último ponto aqui, na última atitude, eu coloquei aqui, o quarto: ouça e obedeça a palavra do Senhor, que os seus olhos se abrirão para as soluções. Porque o texto fala que depois o anjo foi falando, e para mim, eu acho que na medida que ele foi falando, ela foi fazendo: levante-se, pega lá o menino, agora, sabe, você pode, começa, ó, lembra que eu falei que ele vai ser uma nação forte, poderosa? Ela já começou a querer se animar. De repente ela olha e vê o quê? Ela vê o quê? Uma fonte, um poço de água. Se coloca no versículo 18 aí, ou 19, por favor. Versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Qual era o problema todo? O que fez ela desanimar? Qual era o motivo da provação? Naquele momento era água, mas era tudo, mais do que o que podia mudar a situação era água. Agora a pergunta é, fala que o Senhor não abriu um poço. O Senhor abriu o quê? Os olhos. Eu acredito que se não tivesse o poço, porque a Bíblia relata para mim, e Deus fez brotar água da rocha, ou Deus abriu um poço. Não, para mim o poço já estava ali. Mas quando nós estamos abatidos, fragilizados, quando nós estamos desanimados, parece que mesmo aqui, quando a solução está diante de nós, a gente não consegue enxergar. Mas quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, e reagir à palavra de Deus, e ir em direção à palavra de Deus, o Senhor parece que tira as escamas, e a gente começa a ver, existe solução, o Senhor está aqui, tem água, tem vida, tem futuro, tem promessa, e as promessas do Senhor não morrem. Você pode viver isso ainda, sabe? A gente tem dificuldade muitas vezes das nossas provações, e parece que não tem fim. É porque a gente fica muitas vezes, em vez de reagir, a gente fica lá, a gente fica andando sem direção, a gente não assume as responsabilidades, a gente fica lá prostrado, a gente fica... Não, mas toda vez que nós passarmos por dificuldades, e nós vamos passar sempre a provação, mas o que vai nos fazer ser aprovado e tomar posse da promessa e viver a promessa, é quando a gente, diante das circunstâncias, a gente se levantar e falar: não, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar lutando. Eu sei que tem motivo, teria um motivo de sobra, fulano não faz, não sei quem, a família está complicada, o trabalho está difícil, a nação está passando por isso, está tudo mais, eu vou assumir a minha parte. Eu sei que Deus tem promessa para mim, e o que depende de mim, se depende de mim, eu me esforçar para levantar, se depende de mim, de eu carregar macas, se depende de mim, eu assumir as minhas responsabilidades, eu vou fazer. Quando a gente começa a fazer isso, quando a gente começa a visitar verdade, você ainda está vendo a situação difícil, mas você começa a parar de olhar para o aqui e agora, e começa a olhar como Deus vê. Olha já o filho servindo ao Senhor, olha já a família restaurada, olha já a cura, olha já a libertação, olha já a igreja cheia, olha já a célula multiplicando, olha já as pessoas se convertendo, olha já a salvação de vida, olha o evangelho se expandindo, olha você sendo usado por Deus, olha você realmente vivendo tudo aquilo que Deus quer, mesmo você não vivendo. Mas quando você começa a fazer isso daí, sabe que todas as dificuldades, você vai olhar e sempre vai encontrar um poço de água viva, que é a solução de tudo que Deus tem. O que o Senhor quer? Quero chamar o Ministério do Louvor aqui.
Meus queridos, o Senhor trouxe essa palavra porque tem muita gente que não está vivendo as promessas dEle, que está e que para muitos ainda, para alguns, nem é momento. Tem promessas que a gente vai viver, tem promessas que eu não estou vivendo também, quando eu falo isso. Mas a gente vivendo algumas promessas, ou esperando viver algumas promessas, uma coisa é certa: as provações estão aqui, diante de nós. Nós temos vivido provações. Eu não sei você, eu tenho vivido. E pelo que eu tenho conversado com pessoas, e tenho atendido, e tenho percebido, parece que todo mundo tem vivido provações. Mas a provação é como uma academia. A academia, ela é um benefício. Embora você tenha que fazer força, você tenha que se esforçar, você tenha que... tudo que você vai fazer ali tem resistência. Mas aquilo, sabe para que serve? Para você se tornar mais forte. Para você conseguir viver ou experimentar coisas que você não experimentaria se você não se exercitasse. Para viver uma vida plena na área da saúde. Eu quero dizer que a vida espiritual é dessa maneira. O Senhor, Ele quer que você viva, experimente uma vida abundante no teu casamento, uma vida abundante no ministério, que você seja um discípulo que experimente tudo aquilo que Deus tem, porque muitas vezes a gente vê, nossa, olha aquela pessoa, olha o testemunho, olha o que ela está vivendo, a gente fica vendo os outros. Não, Deus quer que você viva isso também. Só que para você viver, você precisa puxar um ferro espiritual antes, porque você não tem força para viver aquilo. E como que Deus manda algumas resistências, manda uns pesos, manda umas esteiras, manda umas bicicletas, manda aquele negócio do agachamento, que para mim é o pior, aquela coisa de você ter que ficar fazendo aquilo que quando as últimas vezes que eu tentei fazer eu quase desmaiei. Mas para que serve? Sabe para quê? É para que você consiga viver isso que Ele sonha para você. Sabe, nosso Deus é um Pai maravilhoso. Ele sonha uma vida feliz para nós. E quando eu falo vida feliz, não é uma vida perfeita, mas é uma vida abundante. Foi isso que Ele que prometeu. Ele falou que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida mais ou menos. Eu vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida abundante. E sabe, essa vida abundante tem a ver com as promessas dEle. Então, eu sei que tem gente aqui hoje, que talvez hoje, ou talvez essa semana, ou talvez esse mês, eu vou falar e você vai saber que o Espírito está falando com você. Esse mês já falou assim: acho que já está bom, já deu ministério, acho que já deu família, já deu. Às vezes você não falou assim, já deu ministério, já deu família, mas falou assim, já deu esses problemas. A gente vive, pessoas, falei, a gente está não sei quantos meses, o irmão Sebastião e a irmã Doroteia, que são aquele casal maravilhoso que está aqui, que sempre está dando glória a Deus aqui, estão passando por uma luta, ela com uma dor, que faz exame, não acha, uma dor na perna, agora está lá e ele manda mensagem. Eu fui lá em P. Alves um dia na casa dele, a alegria dele é estar aqui, mas está impossibilitado por causa de uma luta que parece, a gente foi, orou, profetizou, e não vai estar. Daí eles vieram no domingo, acho retrasado, mas ele falou, olha, quase não aguentou terminar o culto de tanta dor. Poxa, mas o que é essa dor? Estão fazendo exame, faz... E assim cada um, talvez tua questão não é na saúde, mas talvez seja o filho, que você não aguenta mais ver o filho sofrer. Se você não aguenta mais ver o filho sofrer, você está sofrendo 10 vezes mais, porque pai sofre mais do que o filho quando vê filho sofrer. São tantas coisas, mas o Senhor mandou falar um negócio para você.
não desista, porque isso, as promessas dele, ele banca. Você pode estar achando que teu filho vai morrer, você pode estar achando que essa promessa vai morrer, que não tem possibilidade. Como que sem alguém para suprir, para bancar? Como que num deserto, como eu sozinha vou fazer? Não é você que vai fazer. Cabe a você crer, se levantar e começar a ir em direção com fé à palavra de Deus, aquilo que Ele falar, porque o poço quem abre é Ele, a água quem tem é Ele, quem realiza é Ele, em nome de Jesus. Eu sinto de orar por algumas pessoas, eu sinto muita gente, não sei se dá aqui, não sei nem como agora fazer os apelos, mas eu sinto de verdade, algumas pessoas, vale a pena continuar com essa luta que você tem vivido no trabalho. O Senhor está vendo, o Senhor é contigo, não desanime. Você vai viver, você foi colocada lá para ser o instrumento dele, você está sendo. Sabe, você não vai morrer até ver os planos de Deus se concretizar na sua casa, na sua família. Ver pessoas que você tem lutado para testemunhar, para que seja salva, você vai ver isso daí. Eu queria, enquanto eles tocassem o Deus de promessa, você que pensou em desistir nesses últimos dias, nesses últimos tempos, mas que eu queria que você fizesse como se você ouviu essa voz do anjo. Hoje o pastor foi o anjo de Deus trazendo: levante-se, assuma a responsabilidade, vamos relembrar as promessas em qualquer área. E hoje o Senhor quer abrir os teus olhos e dar a solução, vai fazer você enxergar a solução. Você que ouviu essas palavras como Agar ouviu, eu quero convidar você a vir aqui à frente e cantar essa música, e depois eu quero orar, e dependendo como for o que Deus falar, Ele vai fazer, em nome de Jesus.